Então, estamos nessa série, por que fazemos isso? Amém? Teoricamente falou de eu falar só sobre unção, mas não tem problema também, porque eu consigo estender essa pregação mais para frente. Hoje, por que fazemos isso? Vou falar de não menos importante. Quinta-feira eu falei, porque somente Jesus. E hoje vou seguir com, porque cremos no Espírito Santo. Amém? E nos seus sinais também, obviamente, nas coisas que ele faz. Então, vamos lá? Vamos ler lá comigo o texto, Tessalonicenses 4:8. Por que nós cremos que no Espírito Santo, na ação do Espírito Santo e no poder do Espírito Santo? Em primeiro lugar, que o Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade. Quem pode dizer amém? E também nem o Espírito Santo é um vento, nem o Espírito Santo é um sopro, nem o Espírito Santo é uma pomba. Isso é muito comum, dependendo de quão mais religioso é o sistema, mais eu vou estereotipar o Espírito Santo em algo ou alguma coisa, e não necessariamente em quem ele é. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus, que vem habitar em nós. A diferença do nosso Deus para os outros deuses é que o Espírito de Deus, que Deus é Espírito, amém, amados? Ele vem, ele habita dentro das pessoas, ele vem habitar dentro de nós. Por que nós cremos no Espírito Santo? Porque ele é o Espírito de Deus, não é de mais ninguém, não é de outra pessoa, não é de outro lugar, é o Espírito de Deus. Então, 1 Tessalonicenses 4:8 diz, vai, leia comigo. De Sarte, quem rejeita? Não rejeita o homem, e sim, e que também vos dá seus. Eu poderia usar outros textos, obviamente, mas eu quis usar esse dizendo bem claro que assim, em Tessalonicenses, Paulo está falando, Tessalonicenses é uma carta muito legal, as duas, são cartas que elas têm pouquíssimas exortações ou correções para o povo de Tessalônica. Ela é uma das cartas que mais fala sobre volta de Jesus, que Paulo começa a explicar, que é um povo que já está mais maduro, e ele começa a explicar o quê? Nós não devemos rejeitar as coisas do Espírito, nós não devemos rejeitar as ações do Espírito, que quem rejeita essas coisas não rejeita a homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, quem é o Espírito Santo de Deus? É o próprio Deus aqui na terra, quem sempre agiu aqui na terra, eu vou falar aqui na palavra. Então, não existe terceira pessoa da Trindade, não existe um nível de importância, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, por uma ordem assim, que é normal a gente falar assim, o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Eu gosto de uma ilustração, se é que a gente pode fazê-la, que meu primeiro pastor fez e que ficou gravada na minha mente para eu entender que era a mesma coisa, é que se a gente fosse simbolizar assim, pegaria um elemento que passa por 3 fases. Por exemplo, o elemento água. Como é que é a composição química da água? H2O. E ela tem 3 estados. Sólido, líquido e gasoso. Se a gente fosse pensar em Deus dessa forma, da mesma forma, Jesus seria no estado sólido, porque o Espírito se fez carne e habitou entre nós, não é verdade? Ele colocaria dessa forma. O Espírito Santo seria em forma líquida, ou a água, porque a gente sente, a gente percebe, a gente vê a água no seu estado líquido, é onde ela tem seu maior efeito. Sim ou não? Sim ou não? Sim, inundações, água, liga, passa por lugar, passa por tudo. E em vapor seria como se fosse Deus Pai. Ele está em todo lugar, é presente em todo lugar. É ou não é verdade? Tem água aqui no ar ou não? Tem, tem umidade, então tem água. Então, eu usaria essa analogia. Mas nenhum é mais importante que o outro. Ambos são o Espírito de Deus, é que age em tudo e em todos, mas não tem uma terceira pessoa em importância. O Espírito Santo de Deus é tão importante quanto Deus. Amém, amados? Eu me achego ao Deus Pai através do Filho, do que o Filho fez, por meio do Espírito Santo. Não tem jeito, toda nossa relação tem que ser assim. Posso ouvir um amém? Então tá, vai, próximo. Segundo texto de Lucas 12:10, diz, e todo aquele, olha a importância do Espírito Santo, tá? Vai. Leia comigo esse texto. Eu não vou alongar nele, que nele poderia pregar só uma pregação, que é um texto que assusta às vezes as pessoas, mas é importante, Vamos lá, vai. Todo aquele que... Jesus falando dele mesmo. Todo mundo que falar mal de mim, falar as coisas de mim, me rejeitar e outras coisas, como vai acontecer, porque não vai entender, vai ter maturidade, vai. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem... Cri. Texto levemente pesado, eu diria. Jesus falando que tem coisa que não tem perdão. Não sou eu que estou falando. Quem está falando?
Jesus que está falando. O próprio Deus em carne, o próprio Deus da palavra, que fala sobre diversas coisas, ele começa a explicar um assunto extremamente importante. Ele está antevendo, claro, prevendo e falando das coisas de como Deus vai agir nessa terra. Ele mesmo foi blasfemado em muitas coisas. Dizem que eu sou amigo de bêbados, diz que eu sou um beberrão, dizem que eu sou, chamaram ele até de Beuzebu, não é verdade? Né, de Satanás, falaram todas essas coisas de Jesus. Ele falou, quem falar as coisas contra mim, perdoar. Porque está agindo de uma forma assim, está me vendo, né? Então acha que eu sou uma pessoa normal, acha essas coisas. Quanto a isso, não tem problema. Mas aí ele fala, mas para o que blasfemar? Não há pena. Coloca o Espírito Santo numa posição importante, sim ou não? Sim ou não? Sim. Quem coloca? Jesus. Por quê, pastor? Eu não vou alongar muito, nem preciso estender muito isso, porque nós já ministramos isso durante esse ano e eu posso alongar. Quem tem maior autoridade que todas as coisas? Você fala Deus. Quem tem maior autoridade que todas as coisas? Porque tudo foi feito a partir de Deus. A gente sabe que depois é explicado também na Bíblia que é por meio dele, para ele, do próprio Jesus, que é o próprio Deus. Mas a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, ou a terra estava deformada, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Antes de todas as coisas, quem fez? Deus fez através da palavra, por meio do Espírito Santo. Por que quem blasfema contra ele está blasfemando contra a maior autoridade? Porque ele é o Espírito do próprio Deus. Posso ouvir um amém? Por que nós cremos nas coisas do Espírito? Por que nós não julgamos as coisas do Espírito? Por que nós não falamos mal das manifestações do Espírito? E deixa eu ser bem claro aqui, eu gosto, sou muito rigoroso com a palavra. Vocês já me conhecem, graças a Deus, não tem nenhum visitante aqui hoje, né? O que é anormal, mas é bom também, de uma certa forma, para a gente poder avançar um pouquinho na profundidade da palavra. Amém? Né? De falar outras coisas. Amados, eu não sou a pessoa que vou julgar a ação do Espírito. Amém? Por quê, pastor? Porque eu não sou o que vai entrar nesse rol de blasfemar contra o Espírito, de falar como o Espírito vai agir. Eu já vi diversas manifestações espirituais, do lado da luz, do lado das trevas, diversas, de coisas que eu poderia falar aqui um dia inteiro nos meus anos de pastoreio. Eu nem precisaria usar a minha vida fora, eu poderia falar dos 14 anos de igreja da fazenda, coisas que eu já vi, situações que eu já vi, libertações, ações do Espírito das mais diferentes possíveis. Agora, não sou o juiz, nem eu ordeno ou mando como o Espírito age com cada um. É ou não é verdade? Tem gente que é tocado pelo Espírito, ri. Tem gente que é tocado pelo Espírito, chora. Tem gente que é tocado pelo Espírito, cai no chão. Tem gente que é tocado pelo Espírito, pula. Não é verdade? Não é verdade? E cada um tem uma maneira. Agora, eu não sou o juiz, nem eu devo falar como deve ser, o que deve ser, como deve acontecer as coisas. Não está no meu rol. Quem pode dizer amém? Né? Nem está no nosso. É óbvio, tem coisas que se você perceber de discernimento do Espírito tem algo estranho, não faz mal você conversar, falar. Tem coisas que tem ordem. Né? Paulo mesmo fala, a gente pode ter, o nosso culto é racional, o Espírito é sujeito ao profeta, não é verdade? O pastor está ministrando, aí um outro quer ministrar junto, outro começa a gritar junto, outro começa a falar um negócio junto. Dependendo da hora que é, não tem problema. Dependendo da hora, se é para todo mundo ouvir a palavra, é desnecessário. Paulo mesmo fala, ele fala, que vantagem tenho eu de ir a vós e ficar orando em línguas? Antes vou ter que vos falar na língua que vocês entendem, para que todos sejam edificados. Salvo eu falar em línguas e ter alguém que interprete as línguas, porque é uma mensagem que Deus quer dar no campo espiritual. Não é verdade? Eu já vi gente interpretar línguas, eu já também, graças a Deus pelo Espírito, diversas vezes a pessoa está orando em línguas e eu escuto em português. Já aconteceu isso com alguém ou não? Não? Vocês estão acordados assim? Vocês estão aqui? Também ficaram chateados com o texto que eu falei? Quem blasfemar contra o Espírito, você pede perdão já e amém. Né? Amém. Isso é coisa que às vezes me perguntam. Pastor, uma vez falei mal do Espírito, nunca mais vou ter perdão? Não, você pede perdão, você está no tempo da ignorância. Deus sempre perdoa o tempo da ignorância. Amém, amados? Sempre. Mas João fala, alguns que apostatam da fé e começam a falar das coisas que viveram e para alguns já não tem mais, está ruim. Amém? É um pouco desse ponto. Logo no segundo slide você traz isso, pastor, coisa que não tem perdão, mas é importante nós aprendermos. Quem pode dizer amém? Né? Então, ele é quem realiza tudo do Senhor na
na terra. Vai, próximo. João 14, 26 diz assim, mas o Espírito Santo, a quem o Pai? Esse vos ensinará. O que você tem dito? Então, ele é quem nos ensina. Amém? Deixa eu explicar algumas coisas rápidas. Vocês me permitem? Quando eu comecei a pastorear a igreja, eu não tinha tantas direções e orientações assim. Pregue a palavra, uma palavra que salve o povo, uma palavra que edifique. Foi esse meu envio, de verdade, literalmente isso. Quando eu perguntei. O que eu comecei a notar com o tempo da vida, registrando as coisas? Apareceu uma certa possibilidade, fizemos um evento, uma cura, depois apareceu, eu fiz um curso de líderes, comecei a formar algumas coisas, e o tempo foi me mostrando, quando eu comecei a avaliar os anos que eu ia pregando, que existia uma ordem para as coisas que aconteciam na igreja. Amém, amados? Um ciclo que Deus foi colocando. Então, a gente curava as pessoas, nós investimos nela, nós equipávamos ela, dávamos curso de líderes, fortalecíamos as pessoas, fortalecíamos a palavra e enviávamos. Depois vinha outro ciclo, mais pessoas novas desde que esses ganhavam, a gente fazia o mesmo processo. E o que eu percebi? Eu percebi que existia um ciclo comum para a nossa cultura, para a igreja, das coisas, do modo como Deus agia. O que começou a mudar, eu comecei a diminuir esse ciclo. O que eu levava um ano, porque a igreja começou a crescer muito rápido, eu comecei a jogar para de 6 em 6 meses. E assim, graças a Deus, hoje, como é um número grande de visitantes que a gente comporta, cura tem todo mês. Amém? Mas por que você está dizendo isso, pastor? Quem nos ensina? O Espírito Santo. As primeiras coisas de como nós organizamos as coisas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Pois eu entendi que havia um padrão para algumas coisas. E não tem nada de errado nisso. Dou até a base bíblica. Eu sempre gosto de uma base bíblica para explicar. Posso rapidamente? Sim ou não? Tem coisas que nós notamos o padrão do Espírito, ou como o Espírito vai agir. Como? Tendo vivência com o Espírito, tendo intimidade com o Espírito e vendo como o Espírito age. Como assim, pastor? Simples. Pedro foi e falou assim, Ananias e Safira. Veio Ananias, mentiu para o Espírito. Ó o perigo. Lembra do pecado não perdoado, né? Lembra, sim ou não? Sim ou não? Né? Então, aí Pedro falou, gente, a propriedade era de vocês. Vocês podiam vender e dar e não tem problema nenhum. O problema foi mentir dizendo que tinha vendido por um valor e estava dando outro. Por quê? Querendo aparecer, idolatria. Ministrei porque não idolatramos, né? Então, aí, o que aconteceu? O que aconteceu com Ananias? O que aconteceu? Morreu, caiu duro. Pá! Vieram os irmãos, carregaram o corpo do irmão, levaram para fora do local de reunião, né? Daqui a pouco veio quem? A esposa. O que aconteceu? Deu uma oportunidade para ela, falou, vocês venderam um imóvel por esse valor? Pensa bem por sã consciência. Para que você vai mentir para o Espírito Santo? Aí o que aconteceu? Ela falou o quê? A mesma coisa do marido, mentiu. O Espírito Santo matou ela imediatamente? Imediatamente, mas Pedro deu a sentença do agir do Espírito. Ele entendeu como aconteceria quando blasfemasse contra o Espírito. Ele falou assim, da mesma forma como aconteceu com seus maridos, que caiu e eles o carregaram, vai acontecer com você. Da mesma forma, ela morreu. Aí, pastor, hoje está meio tenso o culto. Não, eu estou explicando a importância do Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor ou do próprio Espírito de Deus. Tem coisas que nós não somos o juiz, nós não devemos julgar como ele age nas pessoas, como ele faz com as pessoas, como as pessoas reagem. Uma das coisas que eu gosto é que não explica que reputação é um dom do Espírito. Então, às vezes, quando a gente é tocado pelo Espírito, uns choram, uns ficam tudo, né? As mulheres vêm maquiadas, saem demaquiladas. Não é verdade? Né? O Espírito tem liberdade para agir. Amém, amados? Isso é algo importante. Mas Ele é que nos ensina todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Jesus falando, eu tive 3 anos e meio com vocês. Ninguém humanamente, ele sabe que ninguém humanamente ia lembrar das falas que ele falou, de todas as coisas que ele disse, porque Jesus não fala na Bíblia que Jesus ia assim, eu sei que tem seriado e tem essas coisas, pode até ter, mas não tem nenhum indício bíblico disso. Atenção, pessoal, vamos anotar o meu discurso agora. Amém? Não tem indício bíblico nenhum disso. Pode ser que alguém tenha anotado? Pode ser que alguém tenha anotado.
Tem na Bíblia dizendo que alguém ficava anotando? Não tem na Bíblia dizendo que ficava anotando. Jesus vivia uma vida normal com as pessoas. Pode ser que alguém tenha anotado? Sim, se anotava as coisas dos rabis, mas nem todo mundo escrevia. Eu sei porque tem seriado e tem coisa que parece assim, não é verdade? Daí mostra, por isso que Jesus, não está nada na Bíblia dizendo que isso acontece. Pelo menos eu não vejo nenhum texto. Mas ele falou, Espírito Santo vos lembrará tudo que você tem dito. Então um escreveu, o outro lembrou, foi isso mesmo que escreveu, ou ele falou tal palavra e ajustou quando fez o seu evangelho, e não tem problema nenhum, porque toda palavra é inspirada por Deus. A Bíblia garante isso, toda a escritura é inspirada por Deus. Então, salvo, né, obviamente, quando Jesus aparece e fala para João, escreve essas coisas. Aí, ok, escreveu ali as coisas. Amém, amados? Mas na vida com Jesus ele falou, não se preocupe, o Espírito Santo vos lembrará tudo que você tem dito. Então ele falou, não precisa ter preocupação humana, toda a ação do que eu vou fazer vai acontecer como? Por meio de quem? Do Espírito Santo. Essa é a coisa mais importante que a gente deve entender. Tudo que acontece é por meio do Espírito. E ele vos ensina todas as coisas, né? Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, você escreve toda a pregação? Anos que eu não escrevo. Eu tenho meu padrão, é assim que o Espírito me ensinou. Eu sempre preguei com algum ponto, alguma coisa, antes eu escrevia a palavra inteira. Mas o que aconteceu com o tempo depois da minha vida? Eu aprendi que se eu colocar um versículo ali e eu tiver o ponto que Deus me falou, as coisas que Deus me falou anotado, só isso já basta. O Espírito vai me falar o que tem que falar. Quem já ficou em mais de um culto? Né? É igual? Sim e não. Por quê? Quem vai direcionar? Quem vai direcionar? O Espírito Santo. Amém? Pergunta para quem está do seu lado, o que ele te ensina, hein? Né? Peça para Deus, é Ele quem nos ensina. Amém, amados? Tudo que vem do alto. Ontem eu estava andando com os meus filhos de bicicleta no parque e eu não havia me ligado assim, o que é a rotina. Que o Josué não andava tão bem de bicicleta. Daí nós fomos lá andar de bicicleta, eu falei, meu Deus do céu, Diogo. Porque a última vez que a gente foi no parque, eu me lembro, ele foi quando tirou as rodinhas e andava a distância mais curtinha assim, mas no reto, né? Mas não conseguia equilibrar tanto o corpo. Daí ontem eu fui lá, meu Deus, caminhando no parque, suando, naquele calor gostoso, 2 horas da tarde. Meu Deus do céu. E indo e levando ele, aí uma hora eu já estava assim, que já não aguentava mais, e é duro, né, equilíbrio, e eu falei, não, agora vai ter que aprender hoje, né, vamos dar 2 voltas aqui, daí uma volta foi penosa, a segunda ele foi andando já, mas foi 1 hora e pouco, assim, andando de bicicleta. Mas daí uma hora eu já falei assim, eu peguei ele, fui indo, falei, Jojo, agora é o seguinte, você vai andar até lá naquele lugar, é a tua meta. Você não vai pôr o pé no chão, né? Mas eu estou cansado, dor no pescoço, porque fica se equilibrando, fica tenso. Seu Jojo, gosto do seguinte, você vai andando e vai orando em línguas. Entendeu? Que eu já te ensinei tudo que eu podia. Agora é prática ou um milagre para você conseguir andar. Então, vou confiar no milagre agora. Vai falando em línguas até lá que você vai conseguir, né? O Espírito ensina todas as coisas. Nós não sabemos, a melhor forma é perguntar para o Espírito Santo. Pergunte para o Espírito Santo as coisas, diversas vezes, obviamente, quando eu não sei, eu penso, Senhor, qual é o texto? Como é? Desse assunto, onde o Senhor fala sobre isso? E Deus sempre fala. Amém? O que você precisa que você não sabe? Por falta de conhecimento, povo? Perece. Se tem algo que você não sabe, como lidar com seu filho, como lidar com seu pai, como lidar com sua mãe, como lidar com sua esposa, com seu marido, com tal situação, com aquela questão de trabalho, peça para o Espírito Santo. Jesus garante, Consolador, Espírito Santo. Tem outras passagens que fala que ele nos ensina também. Amém, amados? Efésios 4:4, né? Algo extremamente importante. Vai lá. Há somente um corpo, o corpo de Cristo. E como também fosse chamados na vossa vocação, um só batismo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, é a sequência do texto, e um só Espírito. O que nos une, o que nos faz tantas pessoas diferentes, tantas pessoas de idade diferentes andarmos juntos? Você pode achar que é a placa de uma igreja, a placa da igreja não une ninguém. O que nos faz andar em comunhão, em unidade é o Espírito Santo. E como ele fala aqui, o mesmo chamado, a esperança da vossa vocação, daquilo que ele vos chamou para fazer. Quando você engaja uma comunidade de fé, quando você entra naquilo, há diversos valores que são comuns. É ou não é verdade? Quem quer ter uma família abençoada? Quem quer aprender? Óbvio. Quem gosta de adorar a Deus? Né? Quem
ama as pessoas. De verdade. Você gosta de pessoas? Não gosta de pessoas? Sim. Quem quer vê-las salvas? É óbvio, ó, é isso que nos une. São todos os desejos, as intenções do Espírito Santo. Por quê, pastor? Em uma igreja que está sempre preocupada em salvar vidas, ganhar gente, fazer coisa, quem não quer salvar vida não consegue se encaixar. Ela pode não saber como salvar a vida, ela pode não ter a desenvoltura para evangelizar e outras coisas, mas ela participa daquele lugar, ela está unida naquela, porque dentro do coração dela, ela tem aquele desejo, aquela esperança. É óbvio, é a ação do Espírito. Então, quem nos une? O próprio Espírito. Há somente um corpo, o corpo de Cristo, e um Espírito, né? Jesus mesmo fala de que espírito sois, gente, querendo matar as pessoas, quando João, né? Vamos queimar uma cidade. João, bem amoroso, fala, vamos tacar fogo numa cidade? E Jesus fala, meu Deus, que espírito é? Está aqui comigo, o que você está querendo fazer? Não que a gente não tenha essas vontades às vezes, né? De tacar, meu Deus, amém. Só eu? Irai-vos, mas não pequeis, eu só não falo. Né? Mas às vezes dá vontade de pegar até o pau da cruz para bater em uns. Né? Então, há somente um corpo e um espírito, como também foram chamados, uma só esperança da vossa vocação. É Ele quem nos une. Eu sou muito tranquilo com pessoas que entram na igreja e pessoas que saem da igreja. Por quê, pastor? Porque eu sei da minha preocupação em ser fiel a Deus, eu sei da minha preocupação em ser fiel com o meu sacerdócio, ou seja, ter o cuidado e andar como um homem íntegro, como homem e como marido e como pai. Amém, amados? Sou super tranquilo quanto a isso. E sou fiel ao Espírito Santo. Eu, minha esposa. Então, por que eu não me preocupo? Porque se alguém se afasta, não que eu não vá atrás de alguém que sai, ligo para algum, mas a pessoa vem e fala, pastor, não quero mais ficar aqui, quero ir embora, quero falar alguma coisa, eu sou muito tranquilo. Por que você é tranquilo? Eu falo, te amo, mas aleluia. Toca aqui, high five. Que Deus te abençoe. Eu não sou uma pessoa que fico preocupado com esse tipo de coisa. Primeiro que eu não quero ser dono de ninguém. Tenho 2 para cuidar e são 2 aviões. É difícil segurar, que daqui a pouco estão decolando, eu tenho que trazer. Então, é os 2 que eu sou responsável, porque eu sou o pai. Os demais, amados, né? E alguns, obviamente, que são discípulos de muitos anos, que andam muito perto, que alguns, por exemplo, eu já estive junto e enterrei pai, ou participei de todos os momentos da família, em que eu tenho um dever moral, amém, amados? Moral e relacional, de ser uma figura de um homem mais velho na vida da pessoa. Tem gente que não tem um pai é muita coisa na vida. Sim ou não? Quem é pai ou mãe? Né? Então, pai dá destino, pai reforça, é a força da casa. Então, para alguns, com os anos e o processo, obviamente, vem pergunta, eu tenho que ser essa pessoa, é quem vai incentivar, é quem vai falar, amém, amados? E não tem preocupação mais. Num geral, eu não me preocupo. Por quê, pastor? Porque quem vai nos unir é o quê? Quem vai nos unir é o quê? Espírito Santo. E eu sei disso. Eu tenho total convicção. E a ação que ele tem. Eu me lembro, acho que foi no meu aniversário de 40 anos, se levantaram um monte de pessoas para falar alguma coisa. E não foi dos líderes, foram pessoas do povo, assim, a igreja nem era tão grande, para falar assim, e me fizeram umas declarações assim, dando um testemunho de algo que eu tinha sido usado na vida da pessoa. Vou contar para vocês, levantou uns 6. Desses 6, 4 eu não conhecia. Nunca tinha visto. Quer dizer, já tinha visto, mas tipo assim, não sabia o nome. E a pessoa, pastor, queria agradecer pelas coisas. Eu pensando assim, né, lá na frente da igreja, assim, pensando, nunca vi essa pessoa assim, de conversar, mas o que eu fiz na vida dessa pessoa? Claro, a pessoa está compartilhando uma palavra, 2 casais, era, pastor, nós engravidamos por causa de um dia, o senhor orou, nanana. Claro, mas quem está fazendo aquilo? Quem está fazendo aquilo? O Espírito Santo. Eu nem tenho a ciência, eu sei que Deus vai fazer, mas o que eu estou querendo mostrar é que assim, ó, eu não devo depender da minha habilidade humana para as pessoas que estão na igreja. Eu devo depender de quem? Do Espírito Santo. A palavra diz bem clara, a ovelha reconhece a voz do pastor. Não precisa fazer esforço, pastor, nem o pastor precisa mudar. Atenção, igreja. Amados ilustres. Né? A igreja conhece a voz do pastor, não precisa fazer voz para falar. É ou não é verdade? Então, falando das minhas situações, você também tem que entender que quando você se engaja em algo, você entende isso pelo Espírito
Espírito. Eu sempre falo para as pessoas que vêm novas na igreja, ora, a gente recebe as pessoas, ama, vai ali. Quando eu vou conversar, principalmente depois que vai ali na sala da consolidação que eu estou lá, e as pessoas falam, sou de tal lugar, ou vim de uma outra cidade, ou alguma coisa, ou estou procurando uma igreja, uma das primeiras coisas que eu falo é, ore a Deus. Veja, se quiser, nós estamos aqui, mas ore. Se a pessoa não é de nenhuma igreja, a gente convida e tal, porque a pessoa não tem nenhuma comunidade, ou não é verdade, né? E se Deus trouxe aqui, eu creio que quem trouxe foi o Espírito Santo. Então, ok, vamos lá. Mas se muitos são visitantes, vieram de outro lugar, fala, ore a Deus, veja se aqui é o lugar para você ficar. Por quê? Quem vai nos unir é o Espírito Santo. E nós somos um pouco esquisitos, vocês já repararam? Né? Olha para quem está do seu lado e fala assim, você não é todo normal. Né? Nós nos reunimos 8h30 da manhã no calor. Está calor, graças a Deus. Obrigado, Jesus, pelo calor. Quem não gosta de calor? Ótimo, por isso que você mora aqui, né? Ficamos 8 meses do ano assim. Então vamos deixar a gente apresentar, né? 8, 9, vamos aproveitar esses 3 meses aí. Quem gosta de calor? Glória a Deus, eu também. Mas vamos ajustar, tá? Para melhorar também a ambientação da igreja. Atos 2:4, vai. Todos ficaram. E passaram a falar, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ele que nos enche e os dons são dele. Tá? Então vou bem rápido agora, que também eu me lembrei que nós temos que falar disso daqui e fazer isso aqui na prática, em nome de Jesus. Então, os dons são do Espírito Santo. São diversos dons do Espírito. Amém, amados? Mas um evidente, bem claro, eu já preguei só sobre ele, então eu não vou alongar muito, mas um evidente bem claro é falar em línguas. O que é o importante dessa questão de falar em línguas? Quando eu falo em línguas, não sou eu que oro, mas o Espírito que ora por mim com gemidos inexprimíveis. Vós não sabeis como orar, mas o Espírito ora por vocês. Amém? Em que batismo fosse batizados, é o que um dos apóstolos pergunta. Eles falam no batismo de João. E daí ele impõe as mãos sobre eles, eles são batizados no Espírito Santo. O que é ser batizado? Você já sabe o que é batismo. O que é batismo? É imersão. Então, eu aceitei Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de mim. A Bíblia fala, ele vem, ele entra no meu coração, ele entra dentro de você, ele começa a ocupar esse templo. Mas há um meio de eu ser batizado, submerso no Espírito. A mesma palavra do porquê batizamos, só que agora no Espírito. Daí que ele fala que ele nos enche. Aqui quando fala encheu, na verdade no original, se eu não me engano do grego dessa daí, é dessa ou da próxima ali que fala encheu, mas acho que essa daí, fala que ele vestiu eles como uma luva. Amém, amados? Ele vestiu, revestiu, foram cheios, revestidos, que é o que ser revestido? É a mesma coisa que estar sendo batizado. E veio um som como de um vento impetuoso, o som como de um vento impetuoso, encheu aquela casa, o som encheu a casa, eles ficaram debaixo daquela frequência espiritual, e aí começou a ter manifestação também visível, e viram sobre eles língua como? De fogo, e começaram a falar em novas línguas. Eles foram batizados no Espírito Santo, que é o que a gente vai fazer no final do culto aqui em nome de Jesus. Amém? Tirar uns 5 minutinhos daqui a pouquinho, para quem não ora em línguas, deseja orar em línguas, e a gente fala um pouquinho. É Ele que nos enche, os dons são dele. Uma igreja que não crê na ação do Espírito Santo até hoje, que a gente chama dos cessacionistas, não vou avançar muito nisso também, porque é gravado, depois dá, mas nós não cremos, nós cremos nos dons. Fala de nós cremos nos dons, nós cremos no Espírito Santo. E o que ele fez, ele vai continuar fazendo, para a edificação da igreja, como diz Paulo em todas as cartas. Já ministrei também sobre dons, mas aqui eu quero frisar no Espírito. Os dons são de quem? Do Espírito Santo. Amém? Ele faz em nós, é dom, talento, algo dado por nós. Vai, próximo. É Ele quem nos vivifica, se habita em vós. Esse mesmo que vivificará também o vosso corpo, por meio do... Olha que coisa boa. Quer melhorar? Seja cheio do Espírito. Quer parecer mais jovem, mais bonito, mais inteligente? Se encha do Espírito. O Espírito vivifica. O pecado traz morte. Queridos, isso é muito, muito real. Curas e libertações são um momento maravilhoso. Você olha a pessoa tem uma cara que parece que passou um trator em cima da pessoa. A pessoa é curado, é liberto, fica uma cara mais bonita, sim ou não? Meu Deus do céu. Mas como fica? Como muda a ação do
Espírito, muito, muito, muito. É Ele quem nos vivifica. Quer viver uma vida? Eu vim para dar vida e vida em abundância. Só vem por meio do Espírito, tá? Como só está crente aqui, é só passagem rápida. E já acabou? Era só isso que eu coloquei? Então, volta lá, por favor. Deixa eu só voltar em um. Eu achei que eu tinha colocado um slide depois. É que eu tinha que orar para ser cheio do Espírito Santo. Então, perdão, eu esqueci de voltar. Vai de novo. Desculpa. Ótimo, no começo. Deixa eu deixar esse texto aqui de Jesus. Ótimo. Eu não coloquei ele a nossa promessa? Deixa eu ver. Ou eu pulei? Pulei. Eu arrumo depois para os da tarde. Então tá bom. O Espírito Santo é a nossa promessa. Amém? Eu usar o mesmo texto de Lucas diz: aguardem em Jerusalém até que venha o Consolador. Por que eu estou dizendo isso? Nós, como igreja, não devemos funcionar sem o Espírito Santo. Não podemos funcionar sem o Espírito Santo. Por quê, pastor? O próprio Jesus falou: não vão a lugar nenhum até que vocês sejam o quê? Cheios do Espírito. Se eu for fazer a obra do ministério sem a ação do Espírito, sem a companhia do Espírito, que nunca nos deixa, jamais nos abandona, né? Ele é a própria promessa de Deus, né? De que Ele nunca nos deixaria, jamais nos abandonaria. Ele é a promessa que Ele estaria conosco. Eu achei que eu tinha colocado, devo ter apagado esse slide ontem quando eu estava apagando os slides que sobraram. Foi vacilo meu, depois eu arrumo. Mas eu lembro que eu fiz esse slide sim. E Ele é a promessa de Deus que está em todo o Antigo Testamento. Qual é o desejo de Deus? Habitar com o homem. Qual é o desejo de Deus? Habitar com o homem. Ele fez Deus para relacionamento. Fez o Éden, um lugar, um jardim, onde ele passeava no jardim todos os dias. Isso quebrou porque o pecado do homem que tinha autoridade sobre esse mundo e era feito à imagem e à semelhança de Deus, deslocou o mundo espiritual do mundo físico. Amém, amados? Houve esse eixo de rompimento. Não adianta a gente falar que não. Houve esse eixo. Tinha os rios da época. Vocês estão aqui comigo? A terra, obviamente, passou por transformações, mas um dia o mundo espiritual vem e desce de novo aqui. E eis que vi descendo a nova Jerusalém, cidade ataviada. Sim ou não? Então tem uma junção do mundo físico e do mundo espiritual por completo. E a luz prevalecerá sobre as trevas. Mas por que você está explicando isso, pastor? O modo de Deus cumprir esse desejo que Ele tinha de estar no meio de nós, que é exemplificado no Antigo Testamento, com faz um tabernáculo no meio do seu povo, para que eu esteja habitando entre vocês. Isso se cumpre onde? Em plenitude, a promessa de Deus Jesus. E eis que derramarei sobre vós o meu espírito. Amém, amados? Como falou, e eis que virá o Deus, e o seu nome será chamado Emanuel, Isaías. Então, todas as promessas dessa habitação de Deus, elas se cumprem na descida do Espírito Santo, onde eu vou ser imerso, cheio de Deus, tocado por Deus, transformado por Deus. Nunca mais vou estar só. Nunca mais vou estar só. Não existe crente que ficou só. Por quê, pastor? Porque ele sempre tem o Espírito Santo. Conversa com o Espírito, fala. Eu sei que parece até anormal. Eu brinco e sempre falo. Quando eu fui cheio do Espírito das primeiras vezes, assim, no sentido de Espírito tomar até tudo assim, minha consciência, eu entender que ele era uma pessoa, não era um vento, não era uma pomba, não era nada. Eu, no meu lado racional humano, eu me lembro, eu sempre falo isso, eu achei que eu tinha virado esquizofrênico. Que eu tinha ficado um dia inteiro, eu mergulhei em ler um livro, Bom Dia Espírito Santo, deve ter lá na lojinha, tem? Então, um dos melhores livros para você ler de relacionamento com o Espírito Santo. Li, depois escutei umas pregações e tirei o dia quieto com Deus. Quando chegou a noite, assim, eu me lembro, no banheiro da casa do meu pai, me lembro dos azulejos, tudo, fui fazer o número 2. Credo, pastor, coisa nojenta, você fala isso para você ver que eu sou humano, normal. Igual todo mundo, que você vai no banheiro também. Mas o que eu me lembro de fato é eu conversando, tal. Não tinha ninguém em casa, meus pais tinham ido para a praia, acho que meus irmãos também. Aí eu falei, meu Deus, eu sou louco. Eu estou, sei lá quantas horas conversando com uma voz dentro da minha cabeça. Eu fiquei esquizofrênico agora. Mas eu sabia que não era isso. Né? Eu entendi que eu aprendi, me dediquei a escutar o Espírito Santo. O que te ajudou? Em tudo na minha vida. Onde te ajuda? Em tudo que eu faço até hoje. Quem me fala as coisas é o
Espírito Santo. E daí você começa a perceber e entender certas coisas que ele fala no momento que você ora, quando você vai interagir com alguém, ou que ele te fala de tal pessoa, ou que ele te mostra de tal pessoa, ou que ele traz tal pessoa à tua memória. Posso ouvir um amém? E aí a gente desenvolve intimidade com o Espírito. Mas por que eu quero falar dessas coisas? A igreja deve andar direcionada pelo Espírito Santo. O Espírito muda as coisas? Sempre muda. Sempre. O Espírito está sempre se movendo. As pessoas sempre perguntam, pastor, por que você fica sempre mudando as coisas, por essas coisas, você é inseguro, alguma coisa? Não. Eu sou descontente. Se eu aprendi, eu quero fazer mais. E se eu tenho que fazer, se eu quero mais, eu tenho que mudar a minha semeadura. Sim ou não? É um princípio espiritual. Por isso que a gente está sempre em constante mudança. Chegamos num lugar, beleza, vamos para a próxima estação. Ou a gente pode ficar numa mesma estação e ficar igualzinho, mas que de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, ao vencedor darei, ao vencedor darei, ao vencedor darei. Veja que em cada uma das cartas, Jesus ama toda a igreja? Sim ou não? Sim, mas em cada uma das cartas, em cada uma das etapas de vitória, é a mesma recompensa? Por isso que nós temos que ser guiados pelo Espírito. Que a nossa tendência é acomodar e ficar onde você já conquistou. Mas a Bíblia fala que o último vinho é melhor do que o primeiro. A glória da última casa, não é segunda ali, é a última mesmo que fala. A glória da última casa é maior que a primeira. Se é a última, quer dizer, tem coisa para eu fazer ainda. Sim ou não? Quem está vivo? Só estou com uma pressão baixa, pastor. Eu também. E imagina você está sentado e eu estou andando. Né? Vamos orar? Só temos a igreja aqui, não vou precisar fazer apelo. O que nós vamos orar? Batismo no Espírito Santo. Vamos nos desgastar aqui, 39. Já está fechado lá, 10 minutos. Vamos orar por quem não é batizado no Espírito Santo. Posso ouvir um amém? E deseja ser submerso, cheio, tocado pelo Espírito. Amém? Uma das evidências claras que todo mundo vê, que todas as pessoas podem notar, é que a pessoa faz o quê? Fala em línguas. Hoje eu vim conversando com meus filhos, não vou discutir nem entrar em coisa, mas eles falaram assim para mim, eu perguntei para eles, falei, hoje o papai vai falar do Espírito Santo, do meu amigo Espírito Santo. Aí o Josué, que é o mais novo, aí nós começamos a falar do Espírito, falei, qual uma das evidências? Orar em línguas. Aí o Josué brincou, falou assim para mim, não sei, tá? Estou falando da fala dele. E para mim também não importa. Importa ele querer e desejar. Eu falo, a primeira vez que eu orei em línguas, pai, eu orei te imitando. Mas agora eu já oro. Eu falei, amém, glória a Deus. Não sei mesmo e não tenho essa preocupação. Comigo foi diferente. Eu não nasci num lar cristão. Eu aceitei Jesus numa igreja pentecostal que não ministrava sobre o Espírito Santo, mas que agia debaixo do poder do Espírito Santo, mas que não ensinava. Pra vocês terem uma ideia, eu me converti numa igreja, fui num retiro de uma igreja, eu fui tocado pelo Espírito Santo. Quando eu aceitei Jesus, eu tenho 99% de certeza que eu já fui cheio do Espírito Santo, porque eu não conseguia falar e chorava muito, copiosamente. E para um menino de 14 anos chorar copiosamente não é normal. Quem concorda comigo? Nada normal. Para um homem, então, menos normal ainda, e não tinha nenhum trauma, nada assim que estava tranquilo. Então, por que eu estou falando disso? No meu caso, eu aceitei Jesus com 14, eu fui cheio do Espírito Santo com 18 anos. 18 para 19, acho que era 18 ou 19. Que Mandirituba aqui. Uma chácara da divisão da fazenda com Mandirituba. Por que você está falando isso, pastor? Eu não sabia da existência de dom de línguas, mesmo 4 anos dentro da igreja. Que era uma igreja que pregava outras coisas, era uma igreja tradicional, então pregava comportamento, mudança, fugir do pecado, e glória a Deus, quem pode dizer amém? Mas não ensinava a encher a pessoa do Espírito Santo. Que às vezes, não vou dizer nem às vezes, é o que muda a gente, irmãos. O pastor falar aqui é uma coisa, e é ótimo. Outra coisa é ter uma voz falando com você toda hora. Não vá, não faça, cuidado, vai dar ruim, é ou não é? Quem já convive com o Espírito? E você vai fazer as coisas, mas você faz, não vou dizer, não leve para o lado negativo, mas você faz atormentado. Você faz errado sendo atormentado, sim ou não? Você sabe que você
não deveria estar fazendo. Ele está lá falando, vai dar ruim isso aí, não faça esse lugar, tal. Você não consegue nem se sentir bem quando você está fazendo coisa errada, é ou não é? Você faz porque a carne, quando ela é muito alimentada, ela deseja, ela quer, ela toma, ela vai ser destruída. Mas não é uma coisa, ai, que prazer. É ou não é verdade? Não é assim mais, graças a Deus. Porque já tem o Espírito Santo. Então, falar do meu caso, eu já tinha Espírito Santo, ele me direcionava, falava. Claro, mas não era uma coisa intensa, não era uma coisa de toda hora entender, não era uma coisa de, né? Eu ainda vivia muitas coisas de quê? De medo, eu ainda tinha muita insegurança, tinha muitas outras coisas. Mas depois o Espírito, parece que as outras coisas vão perdendo valor, né? Você só quer agradar seu melhor amigo. Quem? Espírito Santo. Você não tem nem o desejo de agradar nada nem ninguém. Eu já me vi diversas vezes tomado pelo Espírito e desagradando todo mundo em todos os ambientes. O contrário da minha natureza humana normal, porque eu sou relacional, eu quero ser aceito assim. É a tendência. Então, uma das maiores evidências que eu tenho quando eu sou rigoroso, quando eu corrijo, quando eu falo, as pessoas não sabem disso, vocês não me conheceram criança. Mas, aí falo, pastor, não sei o quê. Eu, na verdade, não tomo como um desaforo, nem como algo ruim. Eu falo, estou sendo usado pelo Espírito Santo, porque a minha natureza carnal quer ter bom relacionamento com todo mundo para eu parecer bem, para eu ser um cara legal. Então, todas as vezes que eu vejo as mudanças que Deus fez na minha vida, eu falo, uau, quem fez isso é o Espírito Santo. Amados, na minha natureza carnal, eu fico só fazendo a vontade dos outros para parecer bem, era assim que eu vivia, nesse tormento de ter que ser temor de homens. Então, eu estou num ambiente, a galera, claro, eu tinha minha linha ali, mas eu estou num ambiente, eu cedia para as pessoas. Eu nunca fui uma pessoa tanto que gostava tanto de balada, de outras coisas, mas para estar com os amigos, para fazer as coisas, eu cedia. Nunca bebi, tem certazinha que eu não ultrapassava. Não bebia, não fumava, não me drogava. Amém, amados? Mas é assim, você está aqui, daqui a pouco você está um passinho mais perto, daqui a pouco você está... É ou não é verdade? Depois que fui cheio do Espírito, muda tudo. Falando de batismo do Espírito Santo, então deixa eu explicar o meu para contar para quem nunca ouviu. Quem nunca ouviu? Amém? Então eu vou contar. Como eu fui batizado no Espírito Santo? Eu fui num retiro, vou bem rápido. Fui num retiro, vi coisas, manifestações sobrenaturais de Deus, fiquei assustado, mas feliz. Depois fui numa vigília. Quando eu fui numa vigília, fui orar no monte, um amigo meu se converteu, um grande amigo meu, muitos se converteram da minha escola, né? E eu fui orar, eu desci do monte de orar, devia ser umas 2, 3 horas da manhã, foi numa sexta para sábado. Eu desci, tinha uma fila, numa capelinha assim, num lugar fechado, não era nem capela, uma churrasqueirinha assim. E tinham 2 irmãos com uma fila de gente que estavam orando. O que a pessoa fez para mim? Daí eu já, nada bobo, né? Falei, se é fila é coisa boa. Fila na igreja é coisa boa, irmão. Né? Peguei, fui na fila, eu e o meu amigo, que me levou para Jesus, inclusive, esse meu amigo, a gente estava lá junto. Eu fui na fila, a pessoa fez o quê? Ela falou, ela pegou na minha mão, ou na minha mão, na minha cabeça, não me lembro direito, estava assim abaixado, mas eu me lembro que ela me falou, sabe o que ela me falou? Adore a Deus. E eu comecei a falar, Deus maravilhoso, te amo, Deus, falar. O que aconteceu? Fui cheio de Espírito. Comecei a falar. A primeira pessoa que eu vi falar em línguas, evidentemente, fui eu mesmo. Eu escutei no retiro que eu estava, uns gritos, mas as irmãs não tinham muito discernimento, minhas amigas lá e meus amigos. As que oravam eram umas amigas que eram amigas minhas, inclusive, umas meninas. Mas elas... Era mais um choro em línguas do que orar em línguas, assim, né? Não tinha muito controle também, um monte de jovem. Não, era amiga, mãe. As que mais oravam eram amigas. Não, eu não retiro porque eu gostava de uma menina mesmo, não tem problema de falar. O amor da minha vida sempre foi assim, sempre fui por causa de menina, mas Deus sempre me ajustou a vida. Eu me converti num retiro também. Eu fui no retiro para ir para meus amigos quando eu me converti. Não tinha noção de... Amém, Rods? Era um visitante no retiro, imagine, né? Mas Deus me apaixonei por Jesus lá. Depois, esse eu já fui buscando coisas espirituais, mas eu gostava de uma menina que era da igreja, não tem problema nenhum.
pastora conheceu, depois era amiga da irmã dela lá. Mas daí, amém. Mas não é essa a questão. A questão é, depois que eu fui para a vigília, já não era nada disso. Eu fui levar meus amigos para ter uma experiência com Deus. Eu fui para o retiro, Deus me tocou lá, então eu levei. Então, mas por que eu estou falando? A primeira pessoa que eu ouvi falar em línguas fui eu mesmo. Então, para mim é algo muito, muito interessante, porque assim, ninguém me falou, ninguém me explicou. Por que você acha isso, pastor? Porque eu sou muito racional. Se alguém tivesse me falado, eu estava pego. Porque eu ia ficar pensando sempre assim, sou eu que estou inventando. Isso é coisa da minha cabeça. E eu me lembro, vou falar uma outra experiência. Posso ou não? Então, fiquei falando em línguas a noite inteira, não sabia, não conseguia voltar a falar português. E aí, como é que foi o dom de línguas na sua casa? Como minha casa não era comum, a gente muitas vezes se reúne para orar na minha casa, na casa dos meus pais, quando alguém vai para qualquer coisa, ou coisa importante, né, os pais chamam, a gente fazia uma roda e orava, os irmãos oravam uns pelos outros, tal, orava, o pai e a mãe, vamos orar a família junto, e orava. E eu começava a orar, quando começava a incendiar a minha oração, eu começava a falar em línguas, eu parava e deixava. Que não era comum na minha casa. Amém, amados? Então, ok, foi muito tempo assim. Eu não controlava o orar em línguas, Fábio, no começo. Né? Então, eu ficava orando em português, de repente, pum! Parece que virava uma chave. Hoje não é assim. Se eu quiser começar a orar em línguas no próximo segundo, eu oro no próximo segundo. Porque eu tenho a prática que a Bíblia orienta, que Paulo fala, eu oro em línguas, eu adoro em línguas. Paulo fala para fazer isso, não fala? Sim ou não? Você não precisa ficar fazendo na frente dos outros quando tem um monte de não crente. Agora, quando todo mundo conhece, não é verdade? É o que a Bíblia fala, para não causar constrangimento. Quando tem gente que é não crente, é melhor ter uma palavra profética. Lembra que eu falei porque profetizamos? Porque daí você resolve a vida da pessoa. Mas nós adoramos em línguas também. Quem pode dizer amém? Estamos na igreja, no nosso ambiente. Eu não vou sair falando em línguas aí na rua, que vai assustar os outros. Não é verdade? Então, ok. Então, comigo foi assim. Por que você está contando isso, pastor? A gente não sabe. Última experiência. Posso ou não? Anos depois, eu passando roupa lá na minha casa e eu pensando comigo assim, racionalizando. Poxa, eu aceitei Jesus eu fui batizado no Espírito Santo numa igreja que tem uma doutrina um pouco esquisita. Tem coisa do Antigo Testamento misturado com o Novo Testamento. Amém, amados? Aí eu fiquei pensando, será que eu fui batizado no Espírito Santo mesmo? Foi algo estranho. Na mesma hora que eu falei isso, estava escutando uma mensagem do Orvalho, enquanto eu estava conversando. E o pastor Luciano Subirá. Aí ele fala assim, aí ele cita o texto de Jesus. Não tem como, Deus é um pai melhor, no sentido de, se você pede pão, ele não te dará pedra. Se você pede peixe, ele não te dará serpente. E foi uma das vezes que eu fui cheio do Espírito Santo, tocado e caí no chão assim. Já tinha caído outras vezes, mas aquela foi muito forte, porque eu estava passando roupa, eu conto, e eu caí assim, fiquei esmagado no chão e não conseguia sair, levantar. E Deus ficou meio que assim, Deus fez assim, né? E me prensou lá no chão. Eu cheio, chorando. Meu Deus, tudo bem, entendi, é o Senhor, não vou questionar mais essas coisas do Espírito, que bobeira minha, 5 segundos, mas eu nem falei, eu só estava pensando, mas estava falando com ele, né? Fiquei lá, Deus, Senhor amado, o ferro está ali, vai pegar fogo na minha casa, né? Eu prensado no chão e olhando para o ferro, assim, a gente tinha um passador branco e verde, assim, bem coisando, eu passando roupa, só para me fazer agora, assim, eu passo muita roupa em casa. Mas eu me lembro que eu fiquei ali. Aí chorei, pedi perdão, Senhor. Entendi, eu sei que foi o Senhor que me deu, não importa. Eu estava buscando ao Senhor, o Senhor tem misericórdia. Quem pode dizer amém? Né? E ok, levantei. Hoje, graças a Deus, tempo com o Espírito. A gente vai desenvolvendo intimidade com o Espírito. O Espírito fala, avisa. A maioria das vezes que eu saio de uma reunião frustrado, que também acontece, não é estranho. É porque o Espírito me mostrou uma coisa e no final eu vi outra coisa. E eu saio às vezes frustrado, porque eu tinha uma esperança. Outras vezes eu saio também expectativas excedidas. Na é verdade, estou mais tranquilo, não tinha nenhuma expectativa do que Deus ia fazer e vou tranquilo. Outras vezes eu saio frustrado porque o Espírito me mostra que vai acontecer algumas coisas e às vezes não acontece. Aí eu pergunto, sou eu o que acontece? Mas eu não me preocupo porque eu tenho sempre uma outra oportunidade, sempre tem mais um culto. Não é verdade? Se não aconteceu domingo, vai acontecer? Na quinta, se não aconteceu na quinta, vai acontecer no outro. Eu sou tranquilo, tenho tempo, mas consegui me fazer entender?
Vamos tirar um tempo para orar? Falei demais aqui, 7 minutos. Vamos tirar um tempo para orar pelo Espírito Santo? Quem não é batizado no Espírito Santo, o que você vai pedir? Você vai pedir, Jesus, me batiza no Espírito. Uma das evidências qual é? Vai, igreja, uma das evidências qual é? Falar em línguas. O Espírito Santo já está aí dentro de você. Quem aceitou Jesus? Todo mundo. Fala que não tinha nenhum visitante, já aceitou Jesus. Então o Espírito Santo está aí dentro. Ainda não ora em línguas. Eu conheço gente que foi batizada no Espírito Santo em um dia. Eu conheço gente que foi batizada no Espírito Santo na hora do batismo. Eu conheço gente que foi batizada no Espírito Santo depois de 3 anos, 5 anos, chorando e fazendo. Conheço gente que conviveu anos, 10, 15 na igreja, nunca tinha sido batizado no Espírito Santo. Eu não conheço gente que nunca foi batizado. Que busque, tá? Que busque. Posso ouvir um amém? Que busque. Porque assim, se você está saciado, lembra que eu já falei, né? Jesus é que mata a minha fome e a minha sede espiritual. Tem gente que, beleza, estou aqui, não quero ser batizado do Espírito Santo, não quero, ou já fui uma vez, Deus não fez, então não vou de novo. Então, você está mostrando que você está satisfeito. Deixa eu explicar. Quem já pagou um buffet bem caro? Levanta a mão. Quem já foi num restaurante que tinha buffet e pagou bem caro? Um churrasco, um rodízio. Quem já foi? Algum desses, quando estava com fome, o que você fazia? O que você fazia? Não entendi. Você levantava e ia no buffet pegar, sim ou não? Tem algo gostoso. Você fala, eu vou pegar só mais um daqui no final. Ficou lá conversando um tempo a mais. Falou, não, só vou pegar aquela que eu gosto. Quem já fez isso? Ou pediu para o garçom, só me traz aquele pedacinho de carne que eu gosto. Quem já fez isso? Então, para as coisas naturais você faz isso, como é que você não vai fazer para as coisas? Vamos pedir para os amados, para ninguém entrar ainda do próximo culto, me ajudem lá os obreiros da igreja, só porque a gente vai orar ainda pelo Espírito Santo aqui. Por favor, não fiquem só aí e estejam atentos para o povo aí, em nome de Jesus. Obrigado. Não precisa muito, uma pessoa só que oriente já está ótimo. Amém. Para ninguém se distrair. Amém, amados? Então, por que você está falando isso, pastor? Às vezes eu estou aqui na igreja, daí fui uma vez, orei em língua, não oraram. Aí você vai ficar sem ir? Beleza. Mas Deus está vendo. Para outras coisas tem um esforço para buscar. Para as coisas de Deus, então eu sempre penso assim, na minha régua Fábio. Não está na Bíblia nem em lugar nenhum, é na minha. Eu era o que ia num show e falava, mais um. Já paguei, já estou aqui. Voltar meia hora mais tarde não faz diferença para mim. Então na igreja eu sou da mesma forma. Ou mais. É ou não é verdade? Se eu gritava lá quando eu ia no estádio, comemorava um gol, grito. Quando Deus faz alguma coisa, eu grito mais. Que eu sempre falo e comento. Quando meus filhos forem grandes ou se assim aprover o Senhor que Ele não volte antes, e eles estiverem lá, dando tchau, eles e os netos, em nome de Jesus, que eu vou ver meus netos, porque o justo vê o filho dos filhos, né? Tiverem lá me colocando no caixão, eles vão falar, nunca vi nada dá mais alegria para o meu pai do que Jesus, do que o Espírito Santo. Nunca vi. Amém? É a mensagem que eu tenho que deixar clara, assim, é meu tudo, meu Senhor, é meu amigo, o Espírito Santo. Hoje eu falei para eles, hoje eu vou falar do meu amigo, o Espírito Santo. Vamos orar? Não precisamos orar e fazer apelo. Então, temos pouco tempo, mas vamos fazer uma oração aqui, vamos 5 minutos, porque eu falei demais, mas fica o testemunho, você vai investindo nisso em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé? Acho que pode ligar os ventiladores aí, gente, que eu não sei como é que tá um calor, né? Só não precisa ligar o do meio, que faz muito barulho aqui e cai a luz. Pode abrir a porta lá, pode. Abre lá mais um pouquinho, alguém ajuda? Não sei se esquenta mais ou entra mais calor. Vamos orar? Quem não ora em línguas aqui? Levanta a mão. E gostaria de orar. Então, ok, vamos lá. Nós vamos orar. Pode ser que você fale em línguas agora, pode ser que não. Só tem um quesito que é importante. Posso ou não? Você tem que falar. Que tem gente que não ora em língua, a gente fica aqui orando pela pessoa, daí pede para orar, a pessoa fica assim, Então, aí vai ser difícil da gente descobrir a evidência. O Espírito Santo já está aí. Ele quer que você seja cheio. Amém? Agora é o seu se colocar diante de Deus. Então vamos orar? Eu vou orar daqui. Se você precisar, o que nós vamos fazer? Nós vamos estar adorando e algumas pessoas vão orar mais uns 2, 3 minutos com vocês aqui. Amém, amados?
chorar. Pai, Espírito Santo, culto é teu. Perdão pelo tempo que eu tomei aqui, Pai. Mas eu sei que o Senhor pode fazer em 1 segundo que eu não posso fazer em dias, anos, horas. E é o Espírito do próprio Deus que está aqui. Tem pessoas que querem orar em línguas, querem ser cheias do Espírito, querem ser tomadas pelo Espírito. O Senhor venha fazer isso de forma sobrenatural na vida de cada um deles. E eu sei e creio, Pai, que essa é a Tua vontade, é o que o Paulo falava para todos. Quem dera todos pudessem orar em línguas. Então eu te peço, faz isso na vida dos seus filhos, que a busca, o desejo se cumpra de forma poderosa, que eles tenham uma experiência com o Teu Espírito Santo e sejam marcados em nome de Jesus. E eu já declaro aqui, ó Pai, que venha o Seu Espírito sobre cada um deles, que eles sejam cheios em nome de Jesus. E quem concorda diz...